5 exercícios de raciocínio lógico para treinar a saúde do seu cérebro. Em um avião estavam 4 romanos e um inglês. Qual o nome da aeromoça? Bom, essa questão aqui, pessoal, chega até a confundir aí a nossa cabeça. Porque tá falando que tinha 4 romanos e um inglês no avião e perguntando o nome da aeromoça? Mas tem uma lógica aqui por trás. Eu quero saber se você descobriu essa lógica antes de ver a resolução aqui do vídeo. Então, comenta embaixo nos comentários qual que seria a resposta correta. Seria Raquel, Ivone, Rosana ou Ingrid? Comenta aí, seria a letra A, B, C ou D. Se você acertar, eu vou estar curtindo o seu comentário aí. Bom, e para você que não me conhece, está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Eu sempre trago conteúdos de raciocínio lógico. Eu sou o professor Romeu. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias para você, clica agora mesmo no botão se inscrever aí embaixo e ative o sininho para você sempre notificados dos novos vídeos aqui do canal. Eu peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. O seu gostei é muito importante, porque só assim eu vou saber que você está curtindo esses desafios que eu trago aqui diariamente para você, para eu continuar trazendo, ok? Então, meu conteúdo aqui é 100% voluntário e feito para te ajudar. A única coisa que eu te peço é que deixe seu like no vídeo. Bom, pessoal, qual que seria a lógica dessa questão? Para você que já tentou resolver, verifica aí se você vai acertar ou não. Em um avião estavam 4 romanos. O que é importante de informação aqui? 4 romanos, certo? E um inglês. Aqui é um inglês. Qual que é o nome da aeromoça? Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou resolver 5 questões. Nessa primeira resposta aqui, dessa questão, seria aqui, 4 romanos, eu diria que seria pelo número, aí, da nossa romanos mesmo, certo? Seria o I e o Vzinho aqui, Isso significa 4 em romanos. Tá aí a lógica da questão. E em inglês, pessoal? Um em inglês seria one, certo? Então, qual que é o nome da aeromoça? Ivone, Aqui está o I e o V, e aqui o ONI, Ivone. Resposta à primeira questão, letra B. Já comenta se você acertou ou não, e eu te desafio aí a acertar mais questões. Quero ver quem que vai acertar mais questões. Já fique com a próxima questão aí na tela. Olha só que legal a lógica dessa questão. Se barco é cobra, então 5, 4, 3, 2, 1 é alternativa A, B, C ou D. Tenta resolver essa questão aqui, e coloca embaixo nos comentários qual que é a sua linha de pensamento. Depois você volta aqui para ver a resposta. E para você, que já tentou resolver aí essa questão e já colocou a sua lógica nos comentários, verifica aí se você acertou ou não, Se eu tenho, pessoal, um nome aqui, barco, um objeto, tá falando que é cobra. Bom, aqui, pessoal, quando eu tenho uma palavra relacionando com a outra, são anagramas aí da nossa lógica. Anagrama, certo? E o que vem a ser um anagrama, pessoal? Anagramas são palavras que eu posso reescrever mudando a ordem das letras da sequência da palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Roma. Roma a gente sabe que é uma cidade, certo? Só que se a gente mudar as posições aqui, esse A de lugar, esse M de lugar, esse O e esse R, eu posso reescrever essa palavra como amor, certo? Amor tem a mesma quantidade de letras, as mesmas letras do nome Roma. Então, isso que vem a ser um anagrama. E como que a gente descobriria aqui, qual que seria o anagrama, então, seguindo esse padrão aqui, desse nosso número? Bom, para fazer isso, pessoal, eu pensei o seguinte, eu tenho barco, barco, relacionando, com cobra, certo? Com cobra. E o que eu fiz aqui, o que eu mudei nas posições das letras aqui em barco para formar cobra? Bom, eu peguei, as duas letras finais e coloquei no começo. Ok. O que mais eu fiz aqui? Eu peguei o meu B, ok? E coloquei na letra do meio. E aqui, o meu A e o meu R, meu A eu coloquei no final, e o meu R eu coloquei, na penúltima letra. Seria esse padrão aqui, que é o mais complicado. Verifica se você vai identificar um padrão mais fácil.
para a gente reorganizar esse nosso número e encontrar aqui o anagrama correspondente. Então a gente vai ter o seguinte, ó, vamos ter um número aí, ó, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Então a gente vai pegar esse nosso, ó, 21, colocar ele no começo, ok? Ó, 21 no começo. A gente pega o nosso primeiro, ó, que seria o 5, coloca ele aqui no meio, ok? O A a gente vai colocar no final, que seria o nosso 4 aqui, ó. E o 3 a gente vai colocar aqui na penúltima posição. Qual alternativa corresponde aqui, então, ó, a 21.534? Seria a alternativa letra A, certo? Ó, gabarito letra A aí. E aí, você acertou essa questão aqui ou não? Identificou um padrão mais fácil, menos confuso? Deixa aí embaixo nos comentários, ó, que eu vou estar lendo, ok? Se Aurora é 4, Mar é 3, Linda é 5, então Palmeiras é 9, 8, 7 ou 5? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico? Se você já encontrou a lógica dessa questão, deixe aí embaixo nos comentários qual que seria a resposta correta, ok? Seria letra A, letra B, letra C ou letra D. Bom, pessoal, qual que vai ser o padrão aqui, ó, para a gente resolver essa questão? A gente tem o seguinte, ó, um nome aí, ó, Aurora aqui, relacionando com um número. E esse padrão, pessoal, ó, de um nome com um número, pode estar relacionado ao nosso número de letras da palavra, pode estar relacionado também, ó, a partir do número de consoantes, ou pode estar relacionado a partir do número de vogais, que seria aí o nosso A e o U do alfabeto. E como que a gente vai descobrir qual que seria o padrão aqui, ó? Primeiro a gente computa contando as quantidades de letras, ó. A Aurora teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras aqui no nome, certo? Esse 6, ó, não estaria relacionado com esse nosso 4. Aqui, ó, Mar, ó, teria 3 letras. Beleza, aqui poderia fazer sentido se não fosse a Aurora. Linda, ó, também tem 5 letras. Faria sentido se a Aurora tivesse 4 letras. Então, ó, qual que seria a nossa lógica de pensamento aqui, ó? Dá para você verificar pelas consoantes e pelas vogais também seguindo esse mesmo pensamento. Mas o que eu pensei foi o seguinte, pessoal, ó. Eu pensei nas letras sem repetição, ó, da palavra, ó, sem repetição. Se eu verifico o nome Aurora, pessoal, eu sei, ó, que eu tenho uma letra aqui, o A, eu tenho uma letra U, tenho uma letra R e uma letra O. Essas duas no final, ó, se repetem. Então, ó, em Aurora eu tenho 4 letras, sem repetição, que está relacionado com esse meu 4. Ok. Então, ó, tá fazendo sentido aí nessa nossa lógica, ok? Ó, Mar, ó, eu teria uma letra M, uma letra A e uma letra R. 3 letras aqui, beleza? Tá fazendo sentido nessa nossa lógica. Linda, ó, eu teria, ó, uma letra aqui, o I, o N, o D e o A, 5 letras diferentes. Então, ó, tá fazendo sentido também, ó, nessa nossa lógica. Agora, para a gente achar a nossa resposta, a gente precisa, ó, contar as letras sem repetição do nome Palmeiras. Bom, Palmeiras eu vou ter um P aqui, vou ter um A, vou ter um L, vou ter um M, um E, um I, um R e um S, porque o A se repete. Então eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras aqui sem repetição. Então, ó, Palmeiras é 8, gabarito letra B. Já deixa nos comentários se você errou ou acertou essa questão aqui de raciocínio lógico. Todo mundo errou essa questão, ó, de raciocínio lógico. Se eu tenho 8 gatos, vendo 7, ganho 4, com quantos eu fico? Qual que seria a resposta aqui? Ó? Seria 11, 5, 7 ou 12? Essa questão parece fácil, mas não é. Coloca aí, ó, nos comentários a sua lógica de raciocínio que você pensou para resolver essa questão. Pessoal, qual que seria aqui a nossa lógica de pensamento para resolver essa questão? Primeiro eu vou explicar o que muitas pessoas fazem aqui e erram essa questão. Ó. Considere esse nosso vendo, ó, como o verbo vender, certo? Ó, o verbo vender aí. Mas seria o nosso verbo vender, pessoal, somente se tivesse uma vírgula aqui, ó. No mesmo caso, quando a gente tem aqui, ó, ganho 4. Antecede uma vírgula e sucede uma vírgula.
Aqui seria vender, ó, se tivesse vírgula. Como não é, aqui está relacionado, então, pessoal, ó, ao nosso verbo ver, ok? Divisão. E o que isso significa, pessoal? Isso significa o seguinte, ó. Tá falando que eu tenho 8 gatos. Então, ó, vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho um gato aqui, outro gato aqui, aqui, ó, aqui e aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai. Um aqui no meio também. E o que tá falando, pessoal, ó? Eu tenho 8 gatos, vendo 7. Então, isso significa o seguinte, ó. Se eu tenho um gato aqui, pessoal, ó, tá aqui no meio, por exemplo, ó, certo? Esse gato vai ver outros 7 gatos, beleza? Ó, os gatos estão vendo uns aos outros. Então é isso que está falando a questão. Ó. Tenho 8 gatos vendo 7. Então, ó, eu tenho um gato vendo 7 gatos, certo? Isso não muda. Eu vou continuar tendo, ó, 8 gatos aí, ó, certo? Ó, eu tenho um aqui e tenho mais 7 aqui ao redor desse gato. Aí a questão fala o seguinte, ó. E eu ganho, então, mais 4 gatos. Eu vou ganhar, então, ó, mais 4 gatos aqui. Aí me pergunta, com quantos eu vou ficar? Com quantos gatos eu vou ficar? Ó, eu tinha 8, ganhei mais 4. Então, ó, 8 mais 4, eu vou ficar, então, com letra D, 12 gatos. E aí, você acertou essa questão? Errou? Achou ela difícil ou fácil? Deixa aí embaixo nos comentários para eu saber. Ninguém descobriu a lógica dessa questão aqui, ó. Bruno é meu irmão, Bianca é minha esposa. Seguindo a lógica, Lara é minha prima, cunhada, irmã ou tia? Olha, pessoal, se eu tenho aqui, ó, Bruno sendo meu irmão e Bianca, minha esposa, como que a gente vai descobrir a lógica dessa questão? Já que você já tentou resolver e colocou embaixo nos comentários, verifica aí se você vai acertar e se você descobriu uma maneira diferente, ó. Bom, eu tenho, ó, um nome relacionando ó, ao nível de parentesco. Bruno, meu irmão. Bianca, ó, minha esposa. E esse padrão, pessoal, pode estar relacionado, ó, às letras, certo? As letras aí, ó, quantidade de letras. Pode estar relacionado, ó, às vogais também. E pode estar relacionado, ó, às nossas consoantes. Então, pessoal, se a gente for verificar primeiramente pelas letras, a gente verifica o seguinte, ó. Bruno teria 1, 2, 3, 4, 5 letras aqui. Estando relacionando, ó, com irmão, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5 letras também, beleza? E Bianca, pessoal, ó, Bianca teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Relacionando, ó, com o esposo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, ó, seguindo essa lógica, como que a gente vai determinar aqui, ó, qual que vai ser o parentesco de Lara? Bom, eu verifico o seguinte, ó, que o número de letras do nome corresponde ao número de letras, ó, do parentesco, certo? Ó, isso acontece também, ó, para Bianca. Então, ó, vai ser esse o nosso padrão lógico para resolver essa questão aqui. Para eu descobrir, então, ó, se Lara vai ser minha prima, cunhada, irmã ou tia, eu vou simplesmente contar aqui o número de letras de Lara. Ó. Lara teria 1, 2, 3, 4 letras aí. Então eu preciso, ó, de um parentesco que tenha 4 letras também, certo? Prima teria 1, 2, 3, 4, 5 letras, ó. Então, ó, já não pode ser prima a nossa resposta. Cunhada. Cunhada teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Não poderia ser cunhada a nossa resposta também. E tia, ó. Tia também não, ó. Tia tem 3 letras. Irmã teria 1, 2, 3, 4 letras. Então, ó, a nossa resposta aí vai ter que ser, ó, a letra C. Lara é minha irmã. Você acertou essa questão? Errou? Qual foi a lógica que você utilizou? Foi essa mesma? Foi uma lógica diferente? Coloque aí embaixo nos comentários que eu vou estar lendo, ok? E para eu saber que você me acompanhou até aqui, deixa aí, ó, de qual região do país você é. Eu falo aqui, ó, diretamente de Campinas, estado de São Paulo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curte,
compartilhe com um amigo, com um familiar e te vejo na nossa próxima aula. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.